Entrevista com o presidente estadual do PT, Partido dos Trabalhadores, Francimar Melo, que está aqui nos nossos estúdios. A gente agradece muito, presidente. Boa noite, seja bem-vindo ao Contraponto dessa quinta-feira. Boa noite a esse programa que tem uma expressão enorme nesse estado. Boa noite a todos os ouvintes. Estamos aqui para falar um pouco sobre a conjuntura, sobre a política desse estado. Presidente, a gente está no ano eleitoral, né, no ano de definição, por exemplo, em relação à sucessão no Executivo Maranhense, e o PT, no geral, é um partido de muita movimentação, efervescente, né, que tem várias correntes por muitas vezes. Como é que estão os debates, os diálogos internos no PT em relação à sucessão para o governo do Maranhão? Olha, nós estamos vivendo esse fato porque é um ano eleitoral, né, um ano que o país precisa fazer uma movimentação enorme em torno de um projeto que contrapôs o projeto que não deu certo nesse país, que é um projeto governado por esse desgoverno que está aí atualmente. E aí isso também replica nos estados, né? Aqui no Maranhão, precisamente, o PT foi um ano que começou com muitas movimentações, até porque o campo político ao qual nós fazemos parte, que é o campo do governador Flávio Dino, do governador Brandão, tem uma posição hoje muito clara, e desde o início do ano nós estamos aí participando, e internamente não é diferente. As forças políticas, os grupos políticos do PT também vêm se posicionando ou reposicionando no debate do Estado. E isso é bom, o PT faz parte dessa movimentação que muitas vezes a imprensa, parte da imprensa, alguns políticos não compreendem. É um partido que usa da sua democracia, e essa democracia, de fato, tem várias discussões, debate acirrado, mas tem posições também muito claras na política desse Estado. Presidente Francimar Melo, presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, como é que está confirmado, né, o encontro de tática eleitoral do partido para os dias 28 e 29 de maio? Como é que o partido está... serão 160 delegados, como é que está como é que são definidos esses delegados, quais são as correntes majoritárias e a tendência em relação à sucessão estadual? Olha, nós temos feito um debate entre as forças internas do PT, por isso que desde o início do ano o PT tem sinalizado uma posição política muito clara. E aí, quando eu falo partido, porque as forças internas que compõem a direção, ela sinaliza claramente no apoio ao governador Brandão, apoio ao futuro senador Flávio Dino, porque também essa aliança ela é muito verticalizada, também o apoio, eles já trabalham no apoio também à candidatura do nosso presidente Lula. E agora chegou o momento em que o PT tem uma instância interna que vai homologar essa posição. Por isso, quando nós se posicionamos, nós sempre falamos que o debate é entre forças internas, porque há uma instância que homologa essa posição, que é o encontro de tática. Como você citou, dia 28 e 29 de maio será feita essa grande discussão, esse encontro que define a posição. Qual é a nossa tática aqui no Estado? Claramente que a nossa tática é de aliança, e qual é a aliança que vai ser colocada, as posições dentro do partido. E aí pode ser apresentado posições diferentes, mas um campo majoritário hoje sinaliza a posição de aliança com o PSB e com o governador Brandão, e também a aliança na majoritária do Senado com o Flávio Dino. Esses delegados foi escolhido agora pela executiva, é o número mínimo conforme o nosso regulamento, de 160, será presencial, e nós vamos lá. As forças que vão compor esses 160 delegados, eles são indicados a partir do resultado da última eleição interna. Então já tem uma lista pré-definida, e dentro dessa lista você escolhe quem é os delegados. Quem escolhe são as forças internas que compõem a direção. Hoje nós temos dois campos que estão internamente que compõem a direção. E cada um vai indicar 80, que são o campo que chama lá internamente articulação, que é o campo que eu lidero, o campo resistir, que é o deputado Zé Carlos que está liderando, o campo da CNB, que é o deputado Zé Inácio. Também tem um outro campo que é chamado unidade, que são várias forças menores que têm uma representação. O ex-presidente Lobato, o Chico Gonçalves, a Creuza Mar,
e o Coqueiro. Estou citando nomes de lideranças, mas todos eles têm o nome da força política que compõe esse aglomerado de forças que converge com esses 160 delegados. Então esse vai ser a composição e esse será os delegados que estarão fazendo esse grande debate e definindo a posição do PT aqui no estado do Maranhão. Definindo a posição do PT, a gente sabe que esse encontro tático vai ser fundamental, mas, presidente, já dá para dizer que a maioria do Partido dos Trabalhadores estará no palanque da candidatura do governador Carlos Brandão? Nessa posição, pelo que nós temos acumulado nesse período, não tem divergência no torno de maioria. Pode ter algum outro dirigente ou delegado que pode se posicionar contra essa posição, mas é uma posição que tem uma conformidade muito grande. Além dessa conformidade da composição de aliança com o PSB, na discussão que nós tivemos também o PT estará compondo essa chapa. E aí o PT estará indicando o nome de vice, que é outro debate que está se dando dentro das nossas forças internas, mas tem uma posição também de maioria consolidada em torno do nome do ex-secretário de Educação, Felipe Camarão. Então essas posições foram construídas, estão a cada dia mais sendo construídas internamente, para que nesse dia nós façamos o grande debate, porque além da discussão da indicação dos nomes, nós vamos discutir uma tese, que nós chamamos a tese guia, que é a tese que nós vamos apresentar como tese que nós vamos conduzir o partido nesse período até o próximo encontro. Então lá fala sobre a nossa tática, a nossa estratégia e aquilo que o PT pode contribuir no próximo governo. Presidente Francimar Melo, conforme suas próprias palavras, aqui já há uma ampla maioria consolidada em favor da pré-candidatura à reeleição do governador Carlos Brandão e também em relação à indicação do Felipe Camarão como pré-candidato a vice. Aliás, foi inclusive anunciado quando do dia 1º de abril, 1º ou 2 de abril, por aí, né? Mas há também um movimento interno que foi mais recentemente, vamos dizer assim, estimulado entre diretórios, uma espécie de carta, defendendo uma pré-candidatura a vice do deputado Zé Inácio. Isto seria teria alguma possibilidade de essa tese vir pela configuração de hoje das correntes internas do PT de mudar, por exemplo, essa maioria que já se consolidou pelo nome do Felipe Camarão? Olha, o PT, como esse partido tão democrático, é legítimo com qualquer filiado que cumpra suas regras estatutárias, colocar à disposição o seu nome para qualquer espaço dentro do partido. É um dos grandes diferenciais do nosso partido, essa participação de todos os filiados do partido. Então, colocar nome tem toda a sua legitimidade. Por exemplo, o Paulo Romão, ele colocou o nome à disposição como pré-candidato a Senado. Sabemos que hoje dentro do partido não tem essa posição que defende essa tese, mas não vamos tirar a legitimidade de colocar o nome. E até o momento em que ele achar que é legítimo, o nome dele está na disputa, faz parte. Do mesmo modo também o nome de outros companheiros que colocam seu nome à disposição como vice, como qualquer outro espaço que acha que devam colocar. Sobre o nome do deputado Zé Inácio, até as últimas conversas que nós tínhamos com o deputado, ele tinha colocado o nome à disposição junto com o nome do Felipe Camarão. Depois de várias discussões internas, ele retirou o nome e não colocou mais publicamente, nem na direção, o seu nome como candidato a vice-governador. Mas nós temos visto vários movimentos em redes sociais e vários companheiros também defendendo esse nome. Porém, pelo que nós temos conversado, e eu converso diariamente com as representações das forças, com vários dirigentes, há uma posição muito clara e bem definida sobre a aliança com o PSB, e o nome que vai compor a chapa é o Felipe Camarão. Agora, se lá até o Congresso vai apresentar nome, se o nome vai ser apresentado, nós vamos para o debate, e aí, depois de acumular, nós vamos para a votação, e a votação com certeza homologará o nome em que nós temos hoje como encaminhamento de maioria, que é o nome do Felipe Camarão. 18 horas e mais 50 minutos, a gente está conversando aqui no Contraponto com o presidente estadual do PT aqui no Maranhão, Francimar Melo. Presidente,
A pré-candidatura do governador Carlos Brandão tem tido várias adesões, né? Tem tido muitos apoios e recentemente, inclusive, apoios declarados do presidente da Assembleia, o deputado Otelino Neto, e da senadora Elisiane Gama, né? E ambos adotaram um discurso de seguir pela unidade do grupo, né? Que é liderado pelo governador Flávio Dino. O PT, como membro desse contexto todo, tem a perspectiva de buscar um diálogo, por exemplo, com a candidatura do PDT, para buscar um entendimento justamente de também trilhar nesse caminho da unidade do grupo? Olha, o PT faz parte desse projeto desde 2018. Aliás, parte do PT já estava compondo o governo. Em 2008 foi todo o partido para essa aliança com o governador Flávio Dino. E aí, agora, na transição, nós participamos do governo, temos várias secretarias. Agora, na composição com o Carlos Brandão, o PT hoje tem 4 secretarias e está lá participando ativamente desse governo, porque acredita nesse projeto, que é um projeto de continuidade e é aquilo que nós sempre estivemos desse lado. Houve uma divergência de posição e o PDT saiu desse campo, mas nós permanecemos onde nós estávamos, é onde nós construímos e é onde nós acreditamos. Então, tudo é possível na política. E nós temos todo o interesse em que esse campo permaneça, porque o projeto que deu certo, o povo maranhense precisa viver e continuar vivendo esse projeto. E nós estamos, todo mundo aqui, construindo conjuntamente. As divergências, elas podem ser superadas quando não são divergências pessoais. E nós estamos tratando de divergências políticas. Então, portanto, nós vamos, no que for possível, contribuir para a unidade desse campo. E a unidade não é apenas porque nós queremos estar unidos. É porque o projeto que o Maranhão precisa continuar, ele precisa estar todo mundo unificado para superar vários índices que ainda precisa ser melhorado, várias políticas públicas que deu certo, como o programa Escola Digna, como o restaurante popular, quando outras políticas que foram implementadas e que a população recebeu com todo agrado e mudou a vida do povo maranhense. Portanto, esse é o nosso desafio. Buscar a unidade em torno desse grupo. Se isso não ocorrer, faz parte também da disputa e faz parte da vida política. Então nós estamos aqui como partido dando nossa contribuição e queremos e desejamos que esses dias melhores que o povo maranhense tem vivido e que precisa cada dia mais ampliar, é necessário ter uma grande unidade. Presidente Francimar Melo, mais recentemente houve a consolidação da federação partidária, que foi construída aí por muito tempo, entre PT, PCdoB e PV, e já com pedido de registro feito ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, nos últimos dias. O que é que isso vai representar? Qual o impacto da federação partidária aqui no Maranhão, a união desses 3 partidos, visando as eleições, sobretudo proporcionais, agora de outubro deste ano? Olha, primeiro, o PT do Maranhão, ele se manifestou ano passado que ele é contra a federação. E nós éramos contra por quê? Porque o PT já tinha a sua construção partidária e política consolidada. E nós defendemos no Congresso a federação para apoiar os partidos progressistas, partidos de esquerda, que poderia ocorrer diante da nova legislação eleitoral, mudanças drásticas que eles poderiam estar fora da disputa. Mas nós não votamos no intuito de participar da federação. Mas a política nos requer muitas agilidade, muitas movimentações. E foram discutidas a questão da federação com vários partidos, com várias tratativas, e consolidamos essa federação com PT, PV e PCdoB. Aqui no Maranhão, nós estamos trabalhando o PT, principalmente na chapa de estadual, para ampliar a nossa bancada, eleger até 3 deputados estaduais. Isso era o que nós estávamos consolidando. Quando veio a federação, obviamente que houve uma mudança de configuração. E os nossos pré-candidatos sofreram diante da avalanche de candidaturas que têm certa densidade e que nossas candidaturas na chapa de estadual eram de média densidade. Mas a disputa, a eleição, ela se faz quando você constrói essa grande luta, conquista o voto e trabalha proposta e programa para que possa convencer o eleitorado. E agora vamos enfrentar. Nós temos as condições de eleger
até 7 deputados estaduais, podemos eleger de 3 a 4 deputados federais. A nossa chapa de federal é uma chapa razoável, uma chapa que tem condição de disputa real. Há também a chapa de estadual. E agora é eleger uma grande bancada para dar sustentação a um projeto estratégico do país, que nós precisamos eleger o presidente Lula, mas não só eleger o presidente Lula, precisamos também ter uma grande bancada que possa dar sustentação, e esse é um dos objetivos da federação. É um programa que tem no mínimo 4 anos, que dá sustentação ao projeto estratégico para esse país. E não é diferente também do Maranhão. Esse mesmo objetivo vamos cumprir aqui. Só que aqui, além disso, nós temos outros partidos que também farão aliança conosco, como o PSB, que é o partido do governador Brandão, o partido do senador, futuro senador Flávio Dino. Mas a federação veio, nós temos que agora nos adaptar, estamos trabalhando isso. Ontem nós fizemos uma reunião com a presidente Gleisi e parte da direção nacional do partido, falando sobre esses últimos movimentos da federação, e ela hoje está consolidada. Aí, agora o PSB, ainda há movimentações de uma possível vinda ou não, e vão ter congresso agora no final do mês, e ainda lá eles concluem a posição deles. Hoje é uma aliança, e se ainda há margem para discutir também a federação. De maio, né? Nós temos até... O nosso estatuto da federação já foi apresentado, ainda tem abertura para que, se tiver a possibilidade de ampliação, poderá ampliar. Diferente de outros estados, a configuração aqui é um pouco diferente de alguns outros estados. Aqui, por exemplo, o PCdoB aqui, na eleição passada, foi maior do que o PT. Diferente da maioria dos estados. O PSB hoje está uma chapa grande aqui no Maranhão. Então, essas configurações de cada estado é a grande dificuldade, mas é o grande desafio de convergir em torno da federação. E justamente sobre essa questão da federação e as candidaturas na eleição majoritária, né, para deputado estadual e federal, como é que estão essas conversações com o PV e o PSB, justamente porque o senhor disse, né, o partido já tinha nomes. Como é que está isso? O PT reduziu o quantitativo de candidaturas por conta também da federação? Surgiu essa realidade no meio do caminho, né? Nós estávamos trabalhando, nosso grupo de trabalho eleitoral, buscando construir uma grande nominata, trabalhar candidaturas regionais para o projeto de 2022 e 2024, fortalecer nomes. Depois que começou a discussão em torno da federação, a realidade se tornou outra. Nós vamos ter que diminuir, alguns nomes vão ter que fazer um exercício, como esses nomes podem convergir em torno de outras candidaturas internas do PT, ou também incentivar os companheiros a montar coletivos, que é uma das nossas inovações que tem hoje na política, coisas muito boas, que é uma das saídas que podemos ter. Hoje, por exemplo, o PT ele tem 6 espaços na chapa federal, na federação. Para estadual, nós temos 8. E hoje nós temos 10 a 11 nomes para federal. Estadual, a nominata está razoável, porque alguns nomes retiraram sua candidatura, não tem ainda a nominata completa, então há uma margem de diálogo, de manter os nomes que tem. Mas, para a federal, nós temos que um desafio agora pela frente. A executiva e o Congresso, o encontro vai debater como nós podemos manter o mesmo coeficiente eleitoral que nós tínhamos, sem perder, mesmo alguns nomes sendo retirados, não perder esses votos. Então, é um desafio, é um momento novo, nós temos que se debruçar, é uma realidade que foi colocada sobre todos nós, e agora o desafio do partido é fortalecer as pré-candidaturas, mesmo diminuindo alguns nomes, porque não é possível manter todas as candidaturas que estavam em curso. Presidente Francimar, só para fechar, nós já estamos aqui praticamente em cima da hora, definida essa composição em nível nacional e do modelo de atuação da direção nacional da federação, como é que vai ocorrer nos estados e nos municípios? Vai haver uma espécie de rodízio entre os dirigentes? Já há uma definição em relação a isso para efeito aqui local do Maranhão?
Não, agora no estatuto já dá claramente como é a composição da federação. Cada presidente dos partidos, ele compõe a direção da federação. Então aqui são 3 presidentes, são 3 partidos, para essa eleição em 2022. E depois, há possível de uma revisão nas regras, no estatuto, se esse modelo dará certo. Mas para essa eleição, a composição da Federação dos Estados, como também nacionalmente, será através dos presidentes. Então nós temos 3 presidentes que dirigirá a Federação do Estado. Sabendo que, diante da experiência, como é uma experiência nova, nós vamos, depois desse período eleitoral, ver se esse modelo se adequa também à eleição municipal e, se não, vamos discutir uma alteração. E aqui no Maranhão nós temos um bom diálogo, tanto o presidente do PV, o Adriano, tanto o presidente do PCdoB, o Márcio Gerri. Nós temos feito várias rodadas de conversa, nos atualizamos permanentemente dos debates, das discussões. Para nós aqui, entre a federação, tem sido um debate muito salutar e uma experiência muito boa. 19h01. Presidente Francimar Melo, presidente estadual do PT aqui no Maranhão, muito obrigado pela disponibilidade de atender a gente aqui na Rádio Timbira e até uma próxima oportunidade. Ok, muito obrigado a todos vocês, obrigado aos ouvintes. Nós estamos num ano especial, porque é um ano de muitas mudanças e também um ano de continuidade. Portanto, o Maranhão e o país precisa fazer uma grande reflexão e escolher uns bons governantes para manter aquilo que realmente deu certo no Estado e também as mudanças necessárias no país. Portanto, parabéns por esse momento.